Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui no evento. Agradeço muito ao Grupo Padrão pela oportunidade. Eu sou a Rebeca de Moraes, eu sou pesquisadora de comportamento e cultura do consumidor, sócia da Esquina, que é uma consultoria de conhecimento estratégico para empresas. A gente faz pesquisa qualitativa com o consumidor para ajudar as empresas a conhecer profundamente o comportamento e tomar melhores decisões. Eu costumo brincar que, no meu trabalho, estava brincando com eles aqui nos bastidores, a gente faz pesquisa, a gente é humano fazendo pesquisa para humanos sobre humanos. Então, estou aqui muito feliz de estar aqui para falar de não humanos, de uma tecnologia não humana, porque, apesar disso, fico muito feliz também de estar vivendo no momento em que a gente tem tecnologias tão interessantes à nossa disposição para que de fato melhoram processos e melhoram muita coisa, né, no nosso dia a dia. E é um pouco sobre essas práticas que a gente vai falar aqui nesse painel. É claro que quando a gente fala de inteligência artificial e consumidor, a gente está falando sobre uma gama enorme de possibilidades de uso, né? Um consumidor final tem contato com inteligência artificial, seja algoritmos ou mesmo os modelos de LLM, ChatGPT, que é muito conhecido de todo mundo. Então, faz parte da vida do consumidor. Aqui a gente vai falar especificamente sobre como a inteligência artificial interfere nas escolhas de compra dos consumidores, né? E acho que também vale lembrar que quando a gente fala sobre como um consumidor faz escolhas, a gente está falando de um emaranhado de coisas, né? A forma que a gente faz as escolhas de compra passa por muita coisa, desde a relação das pessoas com a marca, com o segmento, com o produto, com as pessoas ao redor, como aquele produto está inserido no contexto das pessoas. E também, claro, acho que a inteligência artificial aqui entra como mais uma camada, né? Mais um fator. Bem? A inteligência artificial entra como mais um fator dentro desse combo todo que faz a decisão de um consumidor por um produto ou por outro. E a IA, claro, tem se consolidado como uma aliada poderosa para munir o consumidor de mais informação, reduzir fricções, tornar a compra mais consciente. E, diante disso, surge uma série de perguntas que é um pouco do que a gente vai abordar, então, nesse painel, sobre os aprendizados das empresas, sobre como a inteligência artificial pode ajudar a empoderar, né? Essa palavrinha meio gasta, mas eu acho que ela é importante, né? Sobre como a inteligência artificial pode empoderar os consumidores. Eu já falei demais, queria jogar para vocês a minha primeira pergunta. Bom, eu abri aqui falando que a inteligência artificial é mais uma camada desse emaranhado de coisas que está na cabeça de um consumidor, ali no inconsciente, quando ele vai fazer uma compra. Mas queria ouvir de vocês, né? Nesse contexto, né, já que uma decisão de compra é algo tão complexo, como vocês veem a inteligência artificial ajudando o consumidor a fazer suas escolhas? Podemos? Pode. Vamos lá. Então, acho que, como toda transformação, quem está aqui provavelmente já viveu pelo menos a transformação da internet, né? Acho que não participamos da energia elétrica, mas é um momento que a gente é inicial, mas a gente já está no nosso dia a dia. Então, é uma tecnologia nova que traz muitos dilemas que a gente não respondeu ainda, então tem muitas perguntas em aberto e que geram essa sensação de ansiedade que a gente tem. Mas, indo para o lado positivo, quem imaginaria que hoje em dia a gente pode fazer a jornada de compra muito mais informada, comparando diversas informações e contextos que a gente não teria condições de forma super simples. E, a meu ver, a gente abre muito o leque de possibilidades para a gente no processo de compra, né? Quem nunca começou um processo de compra, usou um ChatGPT, descobriu que tinha outras coisas, outras alternativas e se questionou, inclusive, se era aquilo que você precisava. Então, acho que a gente vive num momento que a gente ainda está aprendendo a usar, tem que usar da forma correta, mas se a gente comparar, a gente está num momento de mais variedade e de escolhas, na diversidade de escolhas que a gente tem, sem a IA seria praticamente impossível a gente ter um guia do que fazer, como comprar, e quem ainda não usou, use. É uma experiência de compra completamente diferente, isso sem falar de chatbots e todo o suporte que tem no processo. Mas eu, particularmente, vejo de forma muito otimista como expandindo possibilidades e tornando o processo de compra, ou de aprendizado, muito mais prazeroso.
Acho que, desculpa, quem mais quiser responder, mas acho que seria legal vocês se apresentarem ao responder a pergunta. Então, se... Por favor, Guilherme. Bom, retroativo, eu sou Guilherme, eu sou diretor de tecnologia na Heineken. Eu cuido dos sistemas de vendas e marketing. Passo para o meu colega aqui continuar. Perfeito. Boa tarde, meu nome é José, eu sou CEO, CTO da Colmeia. Eu concordo com ele, mas eu vejo a situação talvez não de tanta escolha. Eu vou me explicar. Primeiro, a pergunta é se a IA influencia, sem dúvida. Talvez a gente pudesse até colocar o ponto de interrogação antes, né? Quanto a IA influencia na sua escolha sobre tudo, na verdade, inclusive na questão de compra. Mas estamos falando sobre outras coisas que talvez não tenham a ver com o debate. Hoje, por exemplo, se você faz uma busca no Google, você basicamente, a impressão que você tem é que você está navegando no marketplace da Amazon, certo? Se você voltar a 5 ou 6 anos atrás, você tinha uma experiência completamente distinta de busca. Hoje é muito difícil você fazer uma busca por si próprio sem que os algoritmos, quer seja feito pelo Google, né, que tem o interesse dele de colocar aqueles produtos como prioridade, quer seja pelas empresas como a minha, como a sua, como a todos que fazem o SEO para, né, ranquear os seus volumes. Então, acaba ficando muito difícil você ter lá uma estrutura. Por outro lado, né, parece paradoxal, mas representa um desafio também para você escolher o produto que você quer. Nós debatemos um pouco sobre a questão de, toda a mudança gera preocupações. Eu não tenho nada contra, evidentemente, a questão da AI. Eu só acho que poderia ser mais claro e você pudesse, talvez, fazer um opt-out em relação aos algoritmos que você usa. Porque você realmente vai usando, você não sabe se é orgânico, se você está sendo empurrado, e você realmente fica com né? E se a AI te ajuda mais, ajuda muito, a conveniência vai gerar, talvez, uma dependência e uma falta de escolha, só para pôr um outro contraponto. Boa tarde, eu sou Ana Tércia, sou Head de Data e AI no iFood. Eu acho que até seguindo muito a linha do que já foi falado e conectando também com o ecossistema que a gente tem de escolha até dentro do próprio aplicativo. Assim. Quando a gente olha para o consumidor, e aí a gente pensa muito no comportamento dele, tanto na escolha quanto no uso, tem alguns componentes que constroem esse ecossistema de tecnologia ou ecossistema de AI do serviço que ele vai usar. Então, tem um pouco do que monta tanto a conveniência quanto a opção de exploração ali quando ele vai fazer as escolhas dele. Hoje, a gente tem mais de 500 mil parceiros ativos no aplicativo do iFood, por exemplo. É quase inviável escolher dentro de uma lista tão grande sem nenhum tipo de direcionamento. Só que a gente também precisa entender que o consumidor ele precisa ter um espaço de decisão nisso. Então, tem muito uma decisão dos produtos direcionados por IA de como que essa jornada vai ser construída. Então, eu vou ter ali o que ele costuma pedir, o que faz sentido para a região, o que pode ter uma característica mais exploratória, então, de trazer coisas novas que estão no aplicativo, coisas novas que estão baseadas no perfil. E aí tem, sim, um direcionamento dessa decisão, só que com uma intencionalidade ali na seleção das opções que vão ser apresentadas. Porque quando a gente olha para o crescimento da IA, ela faz parte do nosso dia a dia como um todo, e ela cresceu também, assim como o crescimento da oferta que a gente tem. Então, essas coisas elas precisam ser equilibradas no fim do dia. E aí, montar esse ecossistema de inteligência ajuda a trazer essas opções para o próprio consumidor, que também tem as opções de ir para um espaço de busca e pegar especificamente o que ele queria. Então, esses caminhos, eles existem, e aí aqui eu estou citando exemplos específicos do iFood, mas quando a gente pensa na construção dos nossos produtos de forma geral, é importante pensar em qual flexibilidade que a gente quer dar para o nosso consumidor no fim das contas, para usar IA para trazer esses benefícios de uma facilidade ou um direcionamento ali da oferta,
mas deixando que a escolha seja dele, sem ser dentro de 500 mil opções, ou quais sejam as opções que ele tem para escolher. Bom, boa tarde. Eu sou Renata Altenfelder, sou CMO da Lojas Renner S.A. Eu sempre gosto de falar, para quem não sabe, Lojas Renner S.A., além da Renner, tem Camicado, Yukon, Acho, a Realize. Então, essa é a Lojas Renner S.A. Falando de como que a inteligência artificial influencia na compra do consumidor. Ela influencia em praticamente todo o processo de compra do consumidor, né? Desde o momento que a empresa, e aí eu vou falar muito baseada nos exemplos do que a gente faz em Renner, mas conversando ali nos bastidores, acho que todos, de alguma maneira, a gente utiliza a inteligência artificial em diferentes etapas do processo. Então, quando você está pensando no seu produto, quando você está construindo o seu produto, você está captando informação, você está captando tendência. E hoje, com a quantidade de informação que a gente tem e que a gente é bombardeado no dia a dia, se a gente não tivesse uma inteligência que nos ajudasse a filtrar essa informação para que ela faça sentido para as decisões de negócio, a gente começaria a tomar decisões para direções completamente diferentes. Então, ela vem desde a construção do produto até a construção e o pensamento da jornada, né? Então, aonde o nosso consumidor precisa de uma ajuda e onde a inteligência artificial faz sentido. Eu gosto muito de falar que a inteligência artificial ela não vem para substituir, né? Ela vem para somar. Ela vem para mostrar novos caminhos, abrir novos caminhos, fazer com que a gente encontre avenidas que sem ela a gente não conseguiria chegar. E ela entra também muito na hora do que é a alimentação para a própria empresa, né? Porque quando você constrói a jornada desse consumidor e você usa a inteligência artificial para coletar dados e entender como que ele está interagindo com o seu produto, qual é o impacto que aquela ação que você está fazendo está te trazendo, e você faz análise em cima de dados, o seu próximo passo, usando ou não inteligência artificial, com certeza vai ser mais rico. Então, a inteligência artificial hoje ela é uma ferramenta que não dá para ignorar. Mesmo quem está ignorando não sabe, mas está usando. E cada vez mais ela vai fazer parte do nosso dia a dia. O ponto é como que a gente usa a inteligência artificial. Acho que o Guilherme falou sobre isso, né? Ou foi o João, um dos dois. Né? Como a gente usa isso de uma maneira ética. Como a gente usa isso de uma maneira respeitosa. Uma coisa é você influenciar, e toda empresa, na história do capitalismo, influenciou. O marketing nasceu ali para influenciar a compra. Então, isso não é novo da inteligência artificial. Uma coisa é influenciar, a outra coisa é dirigir e impor. Então, acho que essa é a grande diferença. Acho que tem 2 pontos sendo debatidos aqui em dimensões distintas. Vocês falaram sobre AI na empresa, né? E é verdade, quando eu estou entrando em contato com o iFood, quando eu estou entrando em contato com a Renner, eu sei que eu estou no iFood, eu sei que estou na Renner, a responsabilidade é uma, e aí as oportunidades são tratadas de uma maneira diferente. Quando eu estou navegando de maneira civil em um ambiente como Instagram, Google, etc., o algoritmo pode ter uma relação um pouco mais perniciosa. Eu, por exemplo, eu gostaria de navegar no Instagram num modo tipo assim, me faça um estúpido, que é o modo onde eu vejo exatamente o que eu quero, sabe? Eu só trago aquilo que eu quero ver, ele ignora o que eu não quero ver, mas eu gostaria de ter um algoritmo make me smarter, onde o feed traz coisas que desafiam a minha visão, né? Então, se você tem uma possibilidade de você ter um algoritmo tão poderoso para te inserir cada vez mais dentro de uma bolha, é diferente do nosso trabalho em relação a fazer uma AI, eu para os meus clientes, como a gente discutiu hoje com a Rodobase. Mas acho que são 2 desafios bem distintos. Queria aproveitar e entrar um pouco mais nesse tema, já que vocês puxaram, e falar de transparência, que é uma questão muito delicada, né? Mas acho que não tem como não falar, vocês mesmos já falaram disso aqui. Porque eu fico pensando que do lado do consumidor, quando ele está no Google, eventualmente vê alguma coisa da Amazon, ou entra no site da Renner ou no iFood ali, vê as recomendações, tem uma pergunta que talvez fique para consumidores e talvez até mais nos próximos anos, que é como e por que essa tecnologia está influenciando o que eu vejo, o que eu vou comprar e o que eu estou escolhendo aqui, né?
Então, acho que a questão de transparência que eu queria ouvir de vocês é com que práticas vocês, nas empresas que vocês trabalham, respondem a isso? Assim, como se responde a uma demanda por transparência hoje? Bom, acho que eu vou separar sua pergunta aí em diferentes layers, né? Como eu falei antes, acho assim como a internet é uma ferramenta hoje que você não questiona, ela está aí, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, então eu vi a internet nascer. E a gente questionava muito, a gente tinha medo de colocar as coisas na internet, a gente não perguntava, ela era bloqueada na empresa. Cara, hoje em dia você não pensa, ela está lá. Está todo mundo com seu wearable, está todo mundo fazendo as coisas, ela está lá. A inteligência artificial vai chegar aí. A gente não pode esquecer que, por mais que todo cinema queira acreditar que vai descer um monstro aqui, vai nos dominar, a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela foi construída e continuará sendo construída por nós, humanos. Então, ela vai entrar de uma maneira muito fluida e muito orgânica na nossa vida no dia a dia. Quando a gente fala de transparência, eu acho que é quando você entra quase que num LGPD. É como você vai usar os dados do seu consumidor ou os dados... consumidor, seja de empresa, seja de redes sociais, do que quer que seja, para fazer alguma coisa. Seja para usar esses dados para pesquisa, seja para usar esses dados para retornar algo para ele. Você tem que deixar isso de uma maneira clara ali no seu site e em vários lugares. Agora, as empresas usam a inteligência artificial para várias coisas. A área de logística usa inteligência artificial para várias coisas. A área de medicina usa inteligência artificial de várias maneiras. Então, assim, ela é uma ferramenta que as pessoas vão ter consciência ou não de que ela vai estar sendo usada, assim como hoje a gente tem consciência ou não de várias outras ferramentas de tecnologia que são usadas. Eu acho que aqui, eu sou a menos tecnológica da table aqui, eu tenho certeza que tem várias coisas do meu dia a dia que eu não sei que elas estão sendo construídas e por qual tecnologia ela está sendo construída. Mas eu confio nas empresas que estão por trás dela. Então, acho que a parte de respeito tem muito a ver, e de transparência, tem a ver com reputação. Então, todos nós, em cada uma das nossas empresas, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, seja uma pessoa autônoma, é sobre reputação. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, deixe muito claro para o seu interlocutor o que você está fazendo, o que você está coletando e o que você vai fazer com o que você coleta. Perfeito. E complementando, a gente ainda não tem, digamos, leis e normas detalhadas nesse sentido, que a gente tem a LGPD, que já nos ajuda bastante, a pelo menos dar o disclosure, estamos usando, para que estamos usando, em que momentos estamos usando. Mas esse assunto tem que ser mais falado. Imagina você vai num médico, por exemplo, ele olha na tela e simplesmente responde o que precisa fazer, né? Ele está olhando no GPT ou está olhando na solução de AI dele e não te explica por que aquilo, se ele está usando, se não está usando, quebra completamente a confiança. Você não vai voltar, você não vai acreditar. Né? Com a empresa é a mesma coisa, a gente acha só um chatbot. Você vai lá reclamar que não recebeu o produto, ele se chama um nome bonito, e ele não fala que é um chatbot, e você vê na resposta que é um chatbot. Qual o relacionamento que você vai ter com aquela marca? Qual é a sua percepção com aquela marca? É terrível. Ela está te enganando, essa é a percepção. Então, como que a gente evita a tentação de deixar isso passar em branco e não dar o devido disclosure, não explicar de uma forma adequada? Então, acho que é um momento de aprendizado e de muito cuidado para a gente não perder a reputação, não perder a confiança nos nossos consumidores, clientes, né? Estou falando muito, tem muito B2B na Heineken, a gente usa bastante inteligência artificial no B2B e a gente deixa claro quando a gente recomenda um produto por que a gente recomendou. Então, assim, não é compra esses 5 produtos, eu sei que você normalmente compra esses 3, eu sei que bares como o seu, nessa região, costumam comprar esse e você não compra, que tal experimentar? E esse aqui é uma inovação que parece fazer parte do seu portfólio. Então, ele sabe o porquê da recomendação e, com base nisso, o cliente vai tomar a decisão. Então, acho que permeia todos esses layers, desde o começo de como usamos, quando usamos, e até o porquê, explicar como a AI chegou naquele resultado. Acho muito curioso, só um parênteses, que é a segunda vez que eu ouço falar de médico aqui. Quem chegou mais cedo ouviu, né? Esse exemplo do médico que fica no computador. Acho muito curioso, porque eu acho que é um momento em que a gente espera o que há de mais humano, né? O olhar ali, que a pessoa me olha, tá? Acho, é uma analogia interessante. Vai lá, Natália, você ia falar? E eu ia só trazer um ponto de complemento também, que a transparência no sentido de comunicar para o consumidor ou para quem está usando. Perfeito. Que ali tem AI ou como aquilo está sendo usado, depende
depende às vezes do produto. E aí a gente citou alguns casos de uso, a gente citou, talvez tenha ferramentas que eu uso e que eu não sei que tem. E aí eu estava pensando sobre isso, até quando a gente tem aplicativos que têm recomendações, que fala, esse aqui foi recomendado por isso. E aí tem ali uma lista, a gente sabe um pouco da origem. Mas algumas coisas que ficam por trás, por exemplo, a gente pode usar modelos de otimização de rota. Seja no GPS, seja em distribuição ou qualquer coisa do tipo. Vai ter AI. Talvez nem sempre, mas vai ter AI. E isso não fica sempre comunicado porque faz parte do produto. Assim, em alguns momentos é muito importante, mas eu vejo que está mais importante quando está mais relacionado à LGPD mesmo. Quando eu estou fazendo uso do dado do usuário e aí tem até regulamentação. Ele precisa saber que eu estou usando o dado dele para alguma coisa que está ali passando por uma inteligência. E quer um exemplo que me deixa louco, por exemplo, o próprio Waze. A maioria que provavelmente já usou ou usa o Waze cotidianamente, em um determinado dia ele vai lá e te coloca numa rota completamente esquisita. E não te explica por quê. Você está dirigindo, você não tem condições de olhar as opções das rotas para entender por que ele está. Se ele simplesmente te falasse, a sua rota tradicional tem um acidente, está demorando 15 minutos a mais, eu estou buscando um trajeto alternativo. Você tinha um pouco mais de conforto de, ok, vou confiar em você e entendi o porquê. Agora te manda por um trajeto completamente esquisito, você fica na dúvida se você vai começar a usar o Maps ali para contrapor. Eu acho que isso, voltando ao médico, isso tem a ver com a transparência do propósito do que você está fazendo. Você tem que estar sabendo se alguém está vendendo para você. Por exemplo, voltando ao mundo analógico, era comum você ir para um médico, o médico tinha uma cota de algum produto específico, e ele estava lá te atendendo, mas ele estava vendendo o produto, e você não sabia que ele estava vendendo o produto. Ele estava, vamos dizer assim, tinha um propósito escondido dentro desse relacionamento. Da indústria farmacêutica, né? Pode falar? Na indústria farmacêutica como um todo. Isso passou alguns anos, eu não sei até que ponto isso foi completamente extinto, mas era norma, existiam metas, etc. Então, isso é o pior. Isso é o pior na vida, é o pior em qualquer relação, é você não ter os propósitos claros. Se a pessoa está te vendendo, quando você entra no site da Renner, olha, eu estou te vendendo, eu estou usando AI, ok, né? Agora, você está fazendo algum serviço e está sofrendo indicações que não são explícitas, isso para mim é o que deveria ser tratado. Queria puxar uma coisa que a Ana Tércia trouxe na fala anterior dela, que me interessa muito, que é a questão da autonomia, né? Vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com AI, mas acho que é muito ilustrativo do que eu estou querendo dizer de autonomia. Uma vez estava fazendo uma pesquisa para um varejista de beleza, e eles tinham lá um batom que chamava, não vou lembrar exatamente, enfim, batom maravilhoso. E as clientes odiavam esse nome. Elas falavam, eu não quero que a empresa me diga que é maravilhoso. Eu quero passar e ver que ele é maravilhoso. Então, a gente vê no consumidor, quando estuda comportamento de consumidor, um desejo muito grande de uma sensação de autonomia, né? Tem um gosto pelas tecnologias preditivas, claro, os algoritmos, né, de fato fazem um trabalho que fazem com que todo mundo se sinta especial, né? A minha playlist do Spotify é só minha, tem tudo a ver comigo, etc. Mas como fica a questão da autonomia? Eu falei porque você puxou isso, né, Tércia, mas queria ouvir de todos vocês, assim, como equilibrar essa inteligência preditiva com esse desejo muito humano de ter autonomia, de querer se sentir na agência do processo, né? De querer se sentir que está escolhendo, né? Que a decisão final é dele. Boa, eu vou puxar aqui. Então, eu acho que na primeira resposta eu tinha falado um pouco sobre criação do ecossistema também, da gente ter opções, e aí a parte de ter capacidade preditiva, ela é muito importante, mas para trazer insumo e para a gente conseguir usar isso como um componente do ecossistema. E aí, uma das formas da autonomia para o cliente no final é trazer para ele essas opções de caminhos. Hoje, se a gente olha dentro do iFood, a gente tem
algumas opções de escolha em recomendações da Home, mas a gente tem opção de busca, a gente tem o Ailo, que é um concierge, e aí ele vai ser um recomendador muito mais especializado ali em momentos de jornada, que pode tanto te levar para um caminho exploratório, de eu quero algo que eu nunca comi, que eu nunca vi, baseado nessa região, ou então eu quero a mesma coisa que eu peço toda quarta-feira à noite, porque é só para repetir a minha rotina. Então, os caminhos eles estão disponíveis, a gente consegue operacionalizar eles com a AI, mas sem deixar que a decisão final não seja do consumidor. Ele vai fazer a escolha do que ele quer seguir ali dentro desse nosso ecossistema. Acho que o nosso papel é facilitar a escolha, né? E acho que as empresas que fazem isso bem, elas se colocam nesse papel de facilitador, de curador, né? Tem muita informação disponível no mercado hoje. Então, o nosso papel é ser curador. O que faz sentido para aquele público? Então, o papel das empresas é conhecer cada vez melhor o consumidor, né? A gente está falando aqui sobre inteligência artificial, mas a gente está falando sobre customer experience, né? Então, é sobre você entender com quem que você está falando, entender quais são as possíveis necessidades, porque não são as necessidades de hoje, você dá opção, né? E você faz um caminho exploratório ali justamente para aquele consumidor provar coisas novas e, de repente, mudar completamente do que ele era num momento anterior. Então, esse eu acredito que seja o papel. E a autonomia, ela é dada quando a gente se assume nesse papel de curador e não de ditar as regras, e ditar os caminhos, e ditar as compras. Claro que esse é um risco. A gente estava falando lá atrás sobre isso, que a evolução da inteligência artificial, ela passa muito por uma consciência ética e moral das empresas que têm isso na sua própria mão, né? A gente não pode fazer isso para ditar o que as pessoas vão fazer. A gente tem que fazer isso para facilitar a vida das pessoas, né? Então, acho que isso é bem importante. Acho que um pequeno complemento só que, ou seja, acho que o usuário, o cliente, ele tem que ter a oportunidade de poder sair um caminho por fora do que você planejou para ele. É isso. Olha aqui, você está me sugerindo, deixa eu fazer a minha busca, entendeu? Agora eu quero fazer a minha busca por palavra-chave, eu quero eu trazer e explorar. Acho que tendo isso está perfeito, é nítido, é claro. Inclusive, queria continuar um pouco isso que a Renata colocou e ouvir de todos vocês. Eu abri aqui minha fala dizendo que tenho a impressão de que a tecnologia chega mais rápido, ou pelo menos que a tecnologia anda mais rápido do que a nossa capacidade de dar conta disso tudo. Dar conta no sentido de incorporar as tecnologias, né? De fazer com que elas conversem com a governança das empresas, enfim, incorporar elas ao time, enfim. E queria colocar para vocês isso, como a gente faz... Tem uma questão que é como a gente faz ambição e ética andarem juntos, né? Como a gente... Porque a tecnologia não chega numa tela em branco, ela chega em empresas que têm a sua governança, que tem a sua cultura instalada, né? Queria saber como é das experiências individuais de vocês esse encontro desse ponto de vista. Vamos talvez começar, acho que o desafio, né? Essa governança a gente sempre fez, a ética sempre fez, então o pessoal chega para trabalhar no seu call center, você treina, você explica o que é a marca, quais são os limites, o que pode falar, o que não pode falar, qual é o mindset para você atender o consumidor. Mas a IA tem aquele negócio que a gente hoje chama de alucinação, que você fica naquela dúvida, até que ponto ela vai dar a louca e vai sair completamente fora do script, né? Então, acho que esse é o fator novo, mas as ferramentas são muito próximas, né? Antigamente, num call center, a gente tinha algumas pessoas amostralmente escutando as ligações para saber se foi bom, se foi ruim, o que pode melhorar, etc. Hoje a gente pode fazer em 100% das ligações com AI. Então, a gente tem ferramentas, inclusive, para fazer isso muito melhor. Mas acho que o ponto principal que está por trás a gente tem que reimaginar as experiências, como a gente não dava ré, né? Quem disse? Mudou tudo, o negócio pousa, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Ou seja, qual a experiência do meu cliente que ele realmente sairia e falasse, nossa, uau, mudou minha vida, não vou comprar em outro lugar, eu não vou ter outra experiência. Acho que quando a gente vai por esse caminho, a IA acaba se encaixando num contexto, os humanos também, e a gente consegue fazer um mix dessas duas coisas para realmente proporcionar o que a gente está aqui para fazer experiências, marcas e consumidores felizes. Quer complementar? Não tenho nada disso. Aí vocês falaram de um outro ponto também importante, que é os algoritmos têm essa capacidade de formar hits, grupos, virais, padrões,
mas também tem, de outro lado, um desejo das pessoas de ampliar repertório, né? Queria saber como, já que a gente está falando de ampliar repertório, queria saber como vocês veem também esse outro lado da escolha do consumidor, que é um desejo, talvez não só de ficar na própria bolha, mas de expandir essa bolha, né? De estar em contato com novidade, né? Então, a inteligência, a gente falou do lado, quase que é o lado que todo mundo critica da inteligência artificial, né? Ai, você vai me colocar na minha bolha, todo mundo vai escolher as mesmas coisas. Tem esse risco, sim. O que eu vejo da beleza do momento que a gente... Ih, sumiu minha voz, né? Da beleza que a gente... Eu acho que a gente está sem retorno. Tá estranho. Eu não sei se o pessoal viu que apagou aqui pra gente. Acho que a gente está sem retorno. Não, tá pegando, eu vi que tá Eu me pegando. sinto É uma só para avisar cantora que falando não que eu tá tô dando sem retorno. retorno, mas Eu acho que tem hoje um momento que, como todo mundo tem acesso a praticamente tudo, as pessoas também estão aprendendo a questionar. E o que a gente vê muito é as pessoas questionando e pedindo para ver algo que não tem a ver com o que ela via. Né? Então, você vê já as pessoas fazendo pesquisas e dizendo, eu sempre vou para esse lado, agora eu quero que você me mostre desse. Esse aqui são as páginas que eu sempre visitei no meu Instagram, no meu TikTok. O For You do TikTok é para um lado, a pesquisa do TikTok é para outro. Então, tem esse outro lado da inteligência artificial que ela ajuda você a fazer sua própria curadoria. Então, saindo do papel CNPJ, entrando num papel CPF, também está muito na mão das pessoas irem atrás dessa própria curadoria, usarem a ferramenta como uma ferramenta própria. Acho que, voltando para o CNPJ, o papel que a gente tem e que a imprensa tem é de não colocar a inteligência artificial como algo que vai contra a sociedade, né? E sim como algo que veio para ajudar. Porque a partir do momento que você vê isso, você sabe, olha, aqui eu estou consumindo um conteúdo que foi construído em cima de inteligência artificial, baseado nas minhas experiências e que está, sim, guiando, de alguma maneira, as minhas escolhas. Aqui eu tenho uma oportunidade de fazer pesquisas e de conhecer universos que, se não existisse inteligência artificial, talvez eu nunca conhecesse. Então, a gente tem também uma responsabilidade de ensinar, né, de mostrar como que a gente pode usar, como você, individualmente, pode usar essa ferramenta a seu favor. Eu estou com alguma dificuldade de ouvir tudo o que ela disse, mas a gente estava conversando lá exatamente sobre isso. A AI, ela vai dar para a gente a oportunidade de fazer buscas, de fazer vários pontos de vistas. Evidentemente, a fração das pessoas que estão dispostas a isso é muito pequena. A AI tem um efeito potencializador muito grande. A gente diz que o programador ruim vai ficar pior, o programador bom vai ficar excelente. Isso a gente pode falar isso para qualquer outra área. A pessoa que faz um bom texto vai fazer um ótimo texto, a pessoa que faz um texto medíocre vai gerar texto medíocre em dúzias agora. Então, esse efeito no final depende muito da pessoa que vai usar. Eu acho que a atenção que nós temos que ter ao usar a inteligência artificial é que ela não é um substituto do nosso cérebro. A gente vai ter que ter algum esforço para... Melhorou muito agora. Para a gente realmente utilizar ela como potencializador da nossa capacidade. Estamos indo aqui para os minutos finais do nosso painel. Queria jogar para vocês uma pergunta muito simples, que é: qual o futuro desse negócio? A gente está aqui falando de como essas tecnologias, de como a inteligência artificial pode ajudar nas escolhas do consumidor. Como vocês veem isso nos próximos anos? Vocês veem como uma evolução da tecnologia? Que evolução seria essa? Ou será que a gente está falando muito mais de uma evolução da nossa forma de usar a tecnologia do que da tecnologia em si? Queria as apostas de vocês, por favor. Boa, eu acho que a questão do uso em si já é uma grande realidade, né? Desse ponto, acho que a gente não volta. E tem um ponto que a tecnologia também ela tem evoluído muito mais rápido. Com o passar dos anos, ela vai continuar evoluindo muito mais rápido. Mas a gente, enquanto todos nós consumidores, e aí falando desse lado, tem muito um movimento da gente entendendo qual que é o melhor uso que a gente vai fazer disso também.
E aí a construção dos produtos como ecossistema e como viabilizador ali de possibilidades é muito importante para isso. E aí tem um monte de gente nessa sala, é um monte de gente diferente, que tem preferências diferentes, a gente faz usos diferentes. E aí a IA ela precisa possibilitar que cada um faça o uso da sua forma mesmo. Sobre futuro de AI como tecnologia, existe basicamente um consenso entre os pesquisadores, e acho que é visível para todos nós, a diferença entre o chat GPT 3 e 4, 4 e 5, ela é um platô que ela atingiu. Ninguém espera que ela continue evoluindo da maneira como ela evoluiu. Todos esperam que para ela crescer para tal da AGI vai ter que vir alguma questão completamente distinta. Existem certas limitações da maneira como ela aprende. A gente faz um agente de inteligência artificial, a gente tem que descrever exatamente o que ele quer e ele nunca aprende nada. É igual você ensinar seu filho a tocar violão, explicando para ele, e se ele errar, você faz outro texto. Então, isso aí se ele errar de novo, você faz outro texto. Não existe aprendizado e nem produtividade para você usar todo o potencial que as pessoas imaginam que tem. Então, eu acho que hoje existe uma tendência de uma assíntota tecnológica e existe uma expectativa de se encontrar algo novo, mas certamente os casos de uso com o que a gente tem hoje vai sempre aumentar de maneira exponencial. Eu construindo em cima do que vocês falaram, acredito que é isso. Assim, eu acho que ela vai evoluir em algumas áreas. Então, quando a gente está falando, o uso dela está no dia a dia, mas ainda de uma maneira muito rasa, né? Quando a gente está olhando por aqui empresas que são empresas de ponta. Então, quando a gente olha o uso de inteligência artificial dentro das nossas empresas, sim, ela está muito avançada, a gente sabe que a gente pode usar muito mais em cima de uma tecnologia que já existe, com uma evolução natural. Mas quando a gente abre isso para o universo todo, a gente sabe que a adoção ainda não é tão alta. A gente sabe que a gente ainda tem que aprender muito, que a gente tem que democratizar muito. Não é barato o uso de inteligência artificial. Não é simplesmente plug and play. Voltando lá para o passado, não é a internet que você entrou e acessou. Então, eu acho que vai ter, sim, uma aceleração da adoção. Com isso, a gente vai acabar ganhando eficiência dentro de processos produtivos e processos de empresas, enquanto, no paralelo, a ciência vai estar tentando descobrir qual é esse próximo big step que a gente vai ter. Então, acho que a gente aqui, olhando para essa sala, olhando para as nossas empresas, é sair um pouco dessa piração, dessa neura que a gente está, de tentar entender o que vai vir depois, e focar um pouco no que a gente já tem e usar o que a gente já tem, porque já é muito. E a gente usa muito pouco. Então, para mim, acho que essa vai trazer a grande evolução e revolução do que a gente tem hoje. É isso aí. Acho que, por um lado, uma preocupação e um olhar otimista, né? Acho que preocupação, tendo 2 filhos, eu acho que o impacto na educação ainda não foi compreendido. Então, acho que a gente vai ver isso provavelmente na próxima década, na próxima geração. Se é positivo, se é negativo, aonde que como usar. Então, acho que isso me preocupa bastante. Como que a educação vai se transformar? É tradicionalmente um mercado mais lento e conservador, por definição, talvez porque tenha que ser. Mas muito determinante para o futuro. Num momento muito delicado. Como empresa, eu acho que a gente vai ver muita mudança ainda, principalmente com os agentes, né? Quando cada um tiver o seu agente, quem já tem o Cloud Cowork, por exemplo, você acha que eu vou ligar num call center para reclamar de um produto? Eu vou pedir para o meu agente fazer isso. A gente está preparado para atender um agente? Fazer uma compra, comparar a melhor opção? Você acha que eu vou perder tempo fazendo isso? Eu não vou fazer. Então, eu acho que cria uma outra dinâmica. A gente aprendeu a otimizar sites, entender se o botão vermelho é melhor que o azul. Para um agente, isso não faz a mínima diferença. Então, eu acho que a gente vai ainda aprender muito de formas diferentes de como a gente compra, como a gente interage, como esse ecossistema vai funcionar de forma muito mais complexa. Eu acho que a mudança está só começando. Muito bom, a mudança está só começando. Acho que é uma boa frase. Acho que de tudo que a gente falou, me parece que é muito importante a gente sempre lembrar a questão da agência, né? Que é a gente a gente precisa estar no controle. As decisões que a gente toma precisam passar pelo nosso crivo, né? Pelo que a gente sabe, né? Porque, afinal de contas, é porque a gente chegou aqui.
E não, acho que não esquecer desse lado, né? E que tem um outro humano lá do outro lado. Ainda que talvez seja máquina falando com máquina, que a gente possa ter algum controle disso, né? Que sejam humanos falando com as máquinas. Muito obrigada, Renata, Ana Tércia, José, Guilherme, pelo papo. Obrigada a vocês que estão assistindo. E até a próxima. Obrigada.